18 de dezembro de 2020, com muito carinho. Ednei, seja bem-vindo. Com muito carinho, nós estamos finalizando os evangelhos de sexta-feira do Grupo Trabalhadores do União Espírita Luz Divina e alguns convidados. Um dia bastante carinhoso, vamos dizer assim, porque nós estamos juntos desde o dia 21 de abril. Então, foi um período em que o Evangelho de Jesus foi a nossa referência, que nos confortou, que nos orientou. E nesse mês de dezembro, nós colocamos como tema sobre a intuição da equipe espiritual, tanto na terça-feira, que era o departamento de ensino, e na sexta-feira, o grupo de trabalhadores, o tema: como e quando Jesus nasceu para mim. E nós vamos iniciar hoje acompanhando a nossa amiga Maria Luísa. Vamos acalmando nossa mente, nossos corações, vamos nos sintonizando com toda a equipe espiritual que nos acompanha na realização desses trabalhos. Elevando nosso pensamento, vamos pedir permissão para a abertura desses trabalhos. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o seu nome sublime, que a todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacile nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito de luz e carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os erros tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também no sentimento cristão a amar o nosso irmão que vive distante do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante da sua luz. Que a nossa atual igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor, assim seja. Uma excelente palestra a todos. Gratidão, amiga. Tivemos alguns amigos que entraram depois, sejam todos bem-vindos, além dos trabalhadores da casa, alguns convidados. Os convidados informando que União Espírita Luz Divina é uma casa que funciona em São Caetano do Sul, tem um trabalho muito amoroso de sexta-feira, com o mentor espiritual da casa, que é o Dr. Anselmo, e cuida essencialmente da nossa saúde, mas em todos os aspectos. Ele é muito amoroso, muito querido. Hoje nós temos o Nestor, que vai fazer a nossa última reunião. O coraçãozinho dele deve estar assim, batendo forte, né? Porque é um tema que mexe muito com a gente. Vocês perceberam que em os nossos encontros sobre quando e como Jesus nasceu para nós, todos os palestrantes se emocionaram e mexeram muito com a gente. Então, Nestor, seja bem-vindo, que os mensageiros divinos te envolvam e que as suas palavras sejam realmente do seu coração. Ok, Luz, muito obrigado aí, mais uma vez, né, Luz, obrigado pela oportunidade, não é? Tem sido experiências riquíssimas, essas oportunidades que nos são dadas, né,
E quando a Luz comentou desse tema comigo o mês passado, né, inicialmente eu pensei assim, é fácil de fazer esse tema. Aí quando você vai confabulando, vai se preparando, você fala, como é difícil falar sobre esse tema. Então eu tive que buscar caminhos, outras brechas diferentes para poder penetrar diretamente nesse tema, para ter embasamento para falar sobre isso. Então, antes de eu começar a responder essa pequena pergunta que a Luz colocou para a gente, como e quando nasceu Jesus para mim, eu preciso, mesmo que simplesmente, falar um pouco sobre esse Jesus. Para mim é muito importante fazer essa reflexão antes de entrar diretamente nas minhas colocações, com aquilo que mexe realmente comigo. Para uns, esse Jesus é conhecido como o Filho do Altíssimo. Outros o veem como um filho predileto de Deus. Para outros, ele é um mestre, um amigo, um mentor maior, ou aquele que era prometido, conforme está no Antigo Testamento. Mas não importa qual nome se dá a ele, o que importa é o que ele representa para cada um de nós. O Evangelho nos chama Jesus de o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E é sobre esse enfoque dele ser o Verbo que se fez carne e habitou sobre nós que quero conversar inicialmente com vocês sobre hoje. E para nós começarmos, eu vou trazer um texto de um livro que chama-se Um Curso em Milagres, lição 125, que me foi graciosamente apresentado por uma amiga. E como nada acontece por acaso, ela me passou esse texto nesses últimos dias. Ele diz o seguinte: em quietude recebo hoje o verbo de Deus. Que esse dia seja um dia de serenidade e de silenciosa escuta. Hoje é vontade de teu Pai que ouças o teu verbo. Ele te chama das profundezas da tua mente, onde ele habita. Ouve-o hoje. Nenhuma paz é possível até que seu verbo seja ouvido por todo mundo, até que tua mente, escutando silenciosamente, aceita a mensagem que o mundo tem que ouvir para introduzir o quieto tempo da paz. Esse mundo mudará através de ti. Nenhum outro meio pode salvá-lo, pois o plano de Deus é simplesmente este. O Filho de Deus é livre para salvar-se. O Verbo de Deus foi lhe dado para ser seu guia, para estar sempre na sua mente e ao seu lado, para conduzi-lo com segurança à casa de seu Pai, pela sua própria vontade, para sempre tão livre quanto a de Deus. Ele não é conduzido pela força, mas só pelo amor. Ele não é julgado, apenas santificado. Em serenidade, hoje, ouviremos a voz de Deus sem a instrução de nossos pensamentos mesquinhos, sem nossos desejos pessoais e sem qualquer julgamento do seu santo verbo. Não nos julgaremos hoje, pois o que somos não pode ser julgado. Estamos à parte de todos os julgamentos que o mundo impôs sobre o Filho de Deus. O mundo não o conhece. Hoje não escutaremos o mundo, mas esperaremos em silêncio pelo verbo de Deus. Ouve, Santo Filho de Deus, o teu Pai falar. A sua voz quer te dar o seu santo verbo, para espalhar pelos mundos as boas novas da salvação e do tempo santo da paz. Então reunimos-nos hoje no trono de Deus, o sereno lugar no interior da mente em que ele habita para sempre, na santidade que ele criou e que nunca deixará. E ele não esperou até que tu lhe devolvesse a tua mente para te dar o seu verbo. Ele não se escondeu de ti, enquanto passasses algum tempo vagando longe dele. Ele não alimenta as ilusões que tu mantens sobre ti mesmo. Ele conhece o seu filho e a sua vontade é que esse permaneça como parte dele, a despeito dos seus sonhos, a despeito da loucura de achar que a sua própria vontade não lhe pertence. Hoje ele fala contigo. A sua voz aguarda o teu silêncio, pois o seu verbo não pode ser ouvido enquanto a tua mente não se aquietar por um momento e os teus desejos sem significado não se calarem. Espera pelo verbo em quietude, porque há em ti a paz a ser invocada hoje, para ajustar, a aprontar tua mente mais santa para ouvir a voz pelo Criador. 3 vezes hoje, nos momentos mais adequados para o silêncio,
Dá 10 minutos, que estarão a parte do tempo em que escutas o mundo. E ao invés disso, escolhe escutar gentilmente o verbo de Deus. Ele te fala de um lugar mais próximo de ti do que teu coração. A sua voz está mais perto do que a tua mão. O seu amor é tudo, o seu amor é tudo que tu és. E o que ele é, o mesmo que tu e tu mesmo que ele. É a tua voz, escuta quando ele te fala. É o teu verbo que ele diz. É o verbo da liberdade e da paz, da unidade, da vontade e do propósito, sem nenhuma separação ou divisão na mente única do Pai e do Filho. Em quietude escuta o teu ser hoje e deixa-o dizer-te que Deus nunca deixou o seu Filho e nunca deixar-te o teu ser. Apenas fica quieto. Não precisarás de nenhuma regra, a não ser esta. Deixa que a tua prática de hoje te leve acima do pensamento do mundo e liberte a tua visão dos olhos do corpo. Apenas aquieta-te e escuta. Tu ouvirás o verbo no qual a vontade de Deus Filho se une à vontade de seu Pai, em unidade com ela, sem ilusões que se interpõem entre os que é totalmente invisível e verdadeiro. Hoje, a passagem de cada hora, aquieta-te por um momento e lembra a ti mesmo que tens um propósito especial para esse dia. Receber em quietude o verbo de Deus. Eu achei esse texto maravilhoso. Ele me mexeu muito comigo, esse texto. E ele veio numa hora boa para que a gente pudesse abordar realmente quem é esse Jesus que é tão admirado por milhões de pessoas. E eu começo dizendo que toda a vida de Jesus é um desafio histórico. A presença de Jesus na Terra tem um significado mais complexo que os historiadores jamais enfrentaram. As anotações a respeito da sua existência estão basicamente reduzidas, particularmente aos narradores dos evangelhos, e a uma breve notícia de Flávio Joséfo, historiador do povo hebreu, e principalmente a tradição oral. Uma carta feita pelo senador Públio Lentulus e dirigida ao imperador Tibério, dá conta da presença de um homem especial em Israel, cujo caráter incomparável atraía as multidões e a sua personalidade viril era característica de um ser superior. Embora as multidões se sentissem atraídas por eles e nas suas mãos recebessem o fábulo da vida eterna, raramente ele era visto a sorrir, mas constantemente era encontrado a chorar de compaixão das criaturas humanas. A carta que o imperador recebeu de Públio Lentulus dizia o seguinte: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado a profeta da verdade. E os seus discípulos dizem que é o Filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela têm um estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouve coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no seu rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos, da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas, são da cor da terra, porém mais reluzantes. Tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, que é de uma cor moderada, e o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio, e seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros, o que surpreende e que resplandecem no seu rosto como raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo ao seu semblante, porque quando repreende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade.
Disse que nunca ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos na palestra, contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é um homem modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, e não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Porém, se na sua majestude, ó César, deseja vê-lo com aviso prévio, com aviso passado escrevesse, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém, ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo assim, porém sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca for ouvido por essas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina esse Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei da tua majestade, e eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Disse que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles eu conheço e com ele tem praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios de saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Lindo texto, né? No século XIX, Ernesto Renan, que era imortal da Academia Francesa de Letras, ele dizia que o nascimento de Jesus foi o acontecimento mais notável da humanidade. Todas as outras personagens encontraram seu lugar na história, mas somente Jesus dividiu a história. O seu nascimento inaugura um período e encerra uma época. Aquela época que se encerra abre espaço para uma manifestação desconhecida e sua proposta de pensamento de Jesus abala os alicerces terrestres. Como sua figura incomum, Jesus comoveu a humanidade. E 20 séculos depois de estar conosco, é o ser mais presente na civilização e na ética que se tem notícias. Antes deles, Krishna, Buda, Lao Tse, Sócrates, Platão, Pitágoras, tantos outros, estabeleceram as bases de um comportamento filosófico de natureza moral e consequências religiosas que assinalou de alguma forma condutas das criaturas humanas. Mas Jesus foi diferente. À medida que o tempo passa, mais ele se encontra impregnando vidas, e de tal maneira as impregnas que a transformam e a levam sacrifício em um incomparável legado a que a humanidade não estava acostumada. Nós, como criaturas humanas, disseminamos através das guerras, estabelecemos a dominação arbitrária, o poder, vencemos os mais fracos, tripudiamos sobre as gerações vencidas e graças a isso, a política guerreira foi sempre dominadora e autoritária. Jesus reverteu a ordem do conhecimento terreno, estabeleceu como paradigma na vida a realidade do amor. E tem sido através desse amor que ele tem modificado homens e mulheres que lhe entregam em verdadeiro holocausto, com absoluta abnegação e com devotamento total. Ninguém que a ele se equipare. Aquele que o conhece e que trava relações de amizade com ele, nunca mais vai ser o mesmo. Ele tem um condão de penetrar na alma e dulcificar as amarguras, fortalecer na fragilidade e erguer o indivíduo fragilizado dele, fazendo um herói. Foi graças a este amor que ele impregnou a história e que se tornou, por excelência, o amigo dos homens e mulheres e, por característica, o mestre de todos os indivíduos através dos tempos. Será que através da psicanálise seria possível descobrir quem é esse homem?
que até hoje nos fala mansinho, que nunca se impõe, mas cuja presença não podemos fugir? Mas quem teria sido esse Jesus? Os evangelistas nos contam que ele amava as criancinhas, que as carregava com carinho, que colocava-as no seu colo e tinha uma profunda compaixão pela criatura humana. Jamais se afastava e nunca demonstrou cansaço na convivência com as nossas pequenezas, com as nossas mazelas humanas. E quando foi abandonado a sós, traído por um amigo, negado por outro, esquecido pelos demais, ele não teve uma palavra de queixa, nem de reclamação. E à semelhança de uma ovelha que marchava para o matadouro, ele entregou-se com o objetivo salutar de ensinar-nos a enfrentar as dificuldades com coragem. Jesus não teve a pretensão de salvar-nos, mas teve o objetivo de ensinar-nos o método da salvação. Então, a figura de Jesus é impressionante, porque aqueles que o conheceram, na sua grande maioria, conseguiram benefícios imediatos e o abandonaram após. Porque ele não viera para seu tempo, e sim para mudar a história da humanidade. E na medida que os anos se passaram, ao invés de apagar sua presença, mais ele se fez identificado, mais constante nos variados fatos dos acontecimentos históricos e universais. Basta que nos recordemos de um adversário cruel de sua palavra, que esteve em uma viagem para matar aqueles que o seguiam, sentindo-se fulminado por um fenômeno extraordinário, em pleno deserto, às portas de Damasco, quando mudou sua vida. E ao mudar a vida, mudou a vida do Ocidente, pois teve a coragem de abandonar a pequena região de Israel, de viajar por todo o mundo mediterrâneo, trazendo a notícia da Boa Nova. Falo, sim, de Paulo de Tarso, a quem devemos o cristianismo do Ocidente, e é resultado dessa força incomparável da presença de Jesus em nossas vidas. Mas, logo depois dele, mesmo aqueles que titubearam foram tomados por uma energia estranha e resolveram enfrentar a má vontade, a intemperância e o ódio romano, oferecendo em regime de total caridade e sacrifício para que a palavra dele pudesse permanecer incorruptível através dos séculos. Os holocaustos a que foram levados seus discípulos atingiram a expressiva soma de mais de 1 milhão de vidas que foram assassinadas sem julgamento, que foram exiladas e perderam todos os seus bens para não perderem a dignidade de o amar. E mais tarde, entre os séculos 2,5 a 4,5, a escola neoplatônica de Alexandria o adotou como patrono. E as maiores personalidades dos pensamentos filosóficos daquela época aceitaram-no como verdadeiro divisor de águas. Agostinho, Orígenes, Tertuliano e tantos outros apresentaram a visão otimista da vida, fundamentando suas teologias na reencarnação. E quando se pensou que os tempos medievais iriam apagar sua presença, graças às forças dos dogmas e dos totalismo do Estado, que se aliaram à religião em detrimento da honestidade dos seus ensinos, ele reaparece e vai buscar, em uma pequena aldeia, a figura admirável de Francesco Bernardone, para reerguer a sua igreja moral. E graças àquele homem frágil, de características orientais, que ele escutou a voz chamando para aplicar seus ensinamentos, a humanidade vai encontrá-lo como sol. E esse sol que vem de Assis e aquece o restante da região medieval, para que a presença dele não ficasse obscura, dominada pela labareda das fogueiras ou pela intolerância dos denominadores terrestres. E logo depois, outros homens e mulheres são atraídos pela sua voz doce e a humanidade conhece uma jovem, que ela desejava casar. E ao que manter contato direto com Jesus, entra num estado de transe, ele entrega a vida em testemunho
de abnegação. E a humanidade conhece Teresa d'Ávila, a grande doutora que sensibiliza o pensamento da filosofia e da teologia e abre as portas da dignidade e da fé, restaurando a pureza nos monastérios. Ao lado dela, muitos outros, vendo seu exemplo de entrega e de abnegação, se entregam a modificar o período da Renascença, que estava chegando. Entre eles, temos a figura de Michelangelo, deixando as marcas do Nazareno imortalizadas na arte da pintura. Mas, talvez, esteja a pergunta agora: quem é esse homem que, diante da era nova que se abre para a humanidade, continua a fascinar pessoas, quando é natural que o ouvido tombe sobre a memória dos antepassados? Ao contrário de muitos que vieram aos longos dos séculos, com Jesus não existe uma posição de indiferença, ou se ama ou se detesta. E não se pode dizer que o ama e não segue os seus ensinamentos. E na medida que os séculos vão transcorrendo, sua força só se acentua. E a humanidade, que aos poucos vai evoluindo, reconhece que sem ele, a vida não teria sentido. Fazendo viva suas palavras de que ninguém vai ao Pai senão por ele, e que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, sem viver seus ensinamentos, não se pode evoluir. Não se pode crescer moralmente e não se vive o maior dos sentimentos, que é capaz de mudar até aqueles mais imudáveis da história: o amor. Assim, a presença de Jesus é fato fundamental para a nossa evolução e aprimoramento. E eu poderia, logicamente, ficar aqui falando dezenas, centenas de pessoas que modificaram suas vidas ao longo dos séculos, quando deixaram Jesus entrar nas suas vidas. E mesmo nós, que já vivemos diversas encarnações, não podemos negar que em algumas delas, Jesus, com seus ensinamentos, já foi figura marcante em nossas vidas. Então, agora, eu vou tomar a liberdade de citar alguns exemplos desses fatos que marcaram a vida de muitos, que conhecemos historicamente, para acentuar meu pensamento nesse sentido. E eu fui buscar um trecho, o texto que foi atribuído a Chico Xavier, e que o texto tem um nome. E para nós, onde Jesus nasceu? Perguntemos a Maria de Magdala, onde e quando Jesus nasceu? E ela nos responderá: nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com uma vida nova com a qual então eu jamais sonhara. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. Ele nos responderá: ele nasceu no dia que na Praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Perguntemos a Pedro: quando deu o nascimento de Jesus? Ele nos responderá: nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu na estrada de Damasco quando, envolvido por uma intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, 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 por que você me persegue? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Perguntemos a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus. E ela vai nos responder: nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, eu vi o povo gritar: negue, negue! E o soldado com a tocha acesa dizendo: esse teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? E foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda a certeza e sinceridade dizer: não, não me ensinou só isso. Jesus ensinou-me também a amá-lo. Perguntemos a Tomé
Onde e quando nasceu Jesus? Ele nos responderá. Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então consegui compreender o sentido das suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos à mulher da Samaria o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus. E ela nos responderá: Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde que me pediu de beber e me disse: mulher, eu posso te dar água viva que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde, soube que Jesus era realmente um profeta de Deus, e lhe pedi: Senhor, dá-me desta água. Perguntemos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus. E ele nos responderá. Ele nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade de sua figura, pude ouvir a voz, a mensagem da voz do alto. Esse é meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. Perguntemos a Lázaro, onde é que nasceu Jesus? Ele vai nos responder. Jesus nasceu em Betânia, na tarde que visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Nesse momento, compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Perguntemos a Judas Iscariote, e ele nos responderá. Jesus nasceu no instante em que eu assistia ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos a Bezerra de Menezes o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. E ele vai nos responder. Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita Brasileira e um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me destes ontem em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia e seu imenso amor pelas criaturas. E perguntemos, finalmente, a Maria de Nazaré, onde nasceu Jesus. E ela nos responderá: nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram focos de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Quando segurei meus braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Agora, pensemos um pouquinho. E para nós? E para nós, quando ele nasceu? E pensemos mais um pouquinho. E se descobrirmos que ele não nasceu? Então procuremos urgentemente fazer com que ele nasça um dia desses. Porque quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz. Que nasce em nossos corações e que seja sempre Natal em nossas vidas, para que nunca nos falte a esperança e a alegria cristã. Bom, agora chega um momento mais importante para mim nessa palestra, de tentar responder para vocês onde e como Jesus nasceu em minha vida. Que ele está presente todos os dias da minha vida, eu não tenho a menor dúvida. Eu sinto sua presença todos os dias. E mesmo não o vendo, eu sei que ele está lá. E isso é um sentimento maravilhoso, que sempre invade meu coração, todas as vezes que penso nele. Eu posso vê-lo sorrindo agora. Assim como acontece todas as vezes que eu o procuro. E quando a dor invade meu corpo, e tenho sentimentos de inseguranças, de medo, e é a ele que eu recorro sempre. Sua presença, para mim, é dulcificante, maravilhosa. Então, como imaginar viver sem sua presença?
Como acreditar que se possa ser feliz sem sua companhia? Eu percebo nitidamente que Jesus realmente fez a mudança na história. Não só da minha vida, mas de todas as pessoas que procuram o caminho do bem. E ao contrário do que alguns possam pensar, sua presença, quando requerida, não acontece somente naqueles que realmente creem nele, mas sim para todos aqueles que dele precisam. Então, assim, ele está sempre de braços abertos para nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. E quando eu fecho os olhos e vejo Jesus, o meu coração ele se expande numa alegria imensa, e minha alma cresce de esperança. Amado mestre, como é bom te chamar de amigo, mentor, companheiro. Por isso, eu não sei precisar quando Jesus nasceu na minha vida. Talvez quem saiba, no momento que minha mãe deu sim e me aceitou receber essa vida terrena, ou quem sabe no primeiro sorriso de amor do meu pai terreno, quando soube que eu nasci, eu não sei ao certo. Mas o que vale para mim realmente é que hoje ele está vivo dentro de mim. Mas eu acho que a pergunta central para mim hoje é o quanto eu valorizo os seus ensinamentos em minha vida. E até que ponto eu estou disposto a divulgar e viver esses seus ensinamentos. Sinceramente, eu não consigo definir em poucas palavras a relação que eu tenho com Jesus. Às vezes, eu tento ser racional, e aí eu penso. Jesus dizia que ele e o Pai eram um só, que quem via ele enxergava o Pai, pois ele fazia as coisas que o Pai gostava. E aí eu penso, se Deus é puro de amor, e se Jesus é a imagem e semelhança total dele, então Jesus só pode ser então uma imagem mais genuína do amor de Deus. E para então nós termos sintonia com Deus através de Jesus, só irá isso acontecer quando eu amar honestamente. Então, eu me ligo ao divino Pai pelo amor, que também encontro na minha relação com Jesus. Então, eu chego a uma conclusão racional, emocional, espiritual, que só Jesus está vivo em minha vida nas atitudes de amor que eu efetivamente fizer. Então, da mesma forma, é lógico pensar que todas as vezes que eu sou mesquinho, mentiroso, orgulhoso, vaidoso e ajo com maldade perante as outras pessoas, eu estou literalmente tirando Jesus da minha vida. Por outro lado, também é verdade que quando eu oro pelo meu próximo com sinceridade de intenções, faço atitudes de caridade, de benevolência, de honestidade, de perdão e de amor, ele estará vivo em minha vida. Então, a decisão se ele está vivo ou não está vivo é minha. Sou eu, então, que decido se quero Jesus presente em minha vida ou não. Então, hoje eu afirmo para todos que me ouvem, Jesus, não permita que as minhas imperfeições afastem você da minha vida. Que eu possa sempre valorizar sua presença em todos os momentos dessa vida. Que possa, mais do que isso, reconhecer sua presença através dos anjos que envia em minha vida, que muitas vezes aparecem nas situações mais inusitadas. Pode ser nossos pais, nossos cônjuges, nossos amigos, e muitas vezes através de pessoas que não são gratas, mas que vêm com a missão de nos dar uma lição importante para o nosso aprendizado. Mestre querido, eu te amo. E desejo falar isso para todas as pessoas, que todos os dias não tenho vergonha de dizer, eu estou apaixonado por você. Eu vou pedir agora, por favor, a Luz vai passar um vídeo para a gente terminar, né, Luz?
conhecimento é importante. Conseguem ler? Dá para ler, sim. Obrigado pela apresentação, Luz. Só um pequeno comentário final. A gente ia tentar colocar uma música, mas tecnicamente acabou não dando certo, né? Isso acontece. E a música ela fala assim: porque ele vive, posso crer no amanhã, né? Porque ele vive, temor não há. Gosto muito dessa música e na realidade, essas duas frases elas deveriam representar o que Jesus teria que ser na nossa vida. Né? É o nosso norte, é o nosso rumo, né? E aí, como ele fala, vocês querem me amar? Sigam os meus ensinamentos. Essa é a maior demonstração de amor verdadeiro que a gente tem para dar para Jesus. É seguir o que ele nos ensinou. Tá bom? Obrigado aí pela oportunidade. Né? Fiquem com Deus. Obrigado, meu amigo. Com certeza foi uma pesquisa que mexeu com você, porque faz parte da nossa caminhada essa oportunidade, né? Como último encontro deste ano, nós temos algumas pessoas que entraram depois, alguns convidados. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos finalizando os nossos evangelhos do União Espírita Luz Divina do ano de 2020. E como o nosso querido doutor Anselmo sempre fala, a vida nos traz oportunidades. E vocês propiciaram essa oportunidade de estarmos juntos todo esse tempo, estudando, refletindo, analisando esse Cristo que há mais de 4 milhões de anos é responsável pelo planeta Terra. E ele já era Jesus. Então, é muito mais do que isso que foi falado. Que a ideia principal é que o Natal deste ano seja de ternura, seja de simplicidade,
seja de reflexão. A mensagem que a gente recebeu essa semana do Dr. Anselmo, onde ele nos chama a atenção mais uma vez para cada um cuidar de si, mas não com egoísmo, mas com o respeito próprio, porque no processo reencarnatório, Jesus nos mostrou isso, cada um cuidando do seu espírito, para que a evolução possa acontecer. Então, o doutor Anselmo, sempre com muito carinho, o nosso orientador, eu falo que ele é o chefe da tropa da União Espírita Luz Divina. Eu abro para vocês, se alguém quiser fazer algum comentário, acrescentar algum depoimento, abre o microfone, fala seu nome. É um tema bastante reflexivo, né? Então vamos lá. É a última chance do ano, hein? Ou eu vou chamar? Eu não conheço você, Ednei. Deve ser amigo do Nestor. Quer falar? Tá bom. Mônica Veras também deve ser amiga do Nestor. Arlete? Vamos fechar? Boa noite. Obrigada, Nestor. É sempre tão bom escutar alguém que se aprofunda nas, na história, nas verdades da letra. Não tenho muito a dizer, porque eu disse semana passada, eu falei do emocional, daquilo que toca o coração, meu coração. Então, Jesus, eu disse a semana passada e eu repito agora, ele faz parte da minha vida desde que eu fui criada. Lá quando Deus me criou, né? Junto veio o norteamento moral do Cristo, plantado dentro do meu coração. E ele está aqui. Nesta encarnação, essa sementinha está sendo regada com muito mais cuidado, com muito mais atenção, com muito mais, até pelos companheiros que eu tenho nessa caminhada, até por cada um de vocês que acompanham, que fazem parte desse caminho, né? Estão fazendo parte dessa minha caminhada. Cada um de vocês contribui para que eu possa melhorar a minha relação com Jesus. Cada um dos amigos que estão presentes na minha vida estão falando de alguma forma para melhorar essa amizade, esse companheirismo que Jesus nos proporciona. Ele esteve sempre ao nosso lado. E eu digo que nessa encarnação eu estou tendo a oportunidade de conhecê-lo um pouco melhor e trazer ele um pouquinho mais para perto de mim, eu me aproximar um pouquinho mais dele, né? Não é o suficiente? Não, porque eu ainda não tenho essa elevação espiritual para me chegar tão mais perto dele. Mas eu estou caminhando. E é ele que norteia o meu caminho. E eu sei que cada um de nós que faz parte desse grupo, que faz parte do Espiritismo, que se propõe a aprender e a estudar e a se melhorar, está se aproximando um pouquinho mais, se aconchegando a ele, que é o nosso destino, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e a gente está seguindo esse caminho. Uns um pouco mais devagar, outros um pouco mais depressa, mas nesta encarnação, com certeza, estamos todos
nos aproximando desse Jesus. Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês, um Natal de muita paz, com Cristo sentado a cada um. Tenham a certeza que Ele está ali porque nós estamos com Ele. E que essa paz possa ser refletida nesse mundo tão necessitado. Que possamos, cada um de nós, fazer a diferença nesse mundo, diante de tudo que a gente já aprendeu, que Cristo nos mostrou. E que a gente tenha um ano novo juntos, enquanto não puder ser presencial, que possamos continuar nesses evangelhos que nos enche a alma de alegria e o coração de esperança. Obrigada, gente. Gratidão, amiga. Nós temos muito a agradecer. Esse ano de 2020 é uma bênção. Tudo que nós vivenciamos este ano não foi castigo. O mundo não está perdido. As pessoas não ficaram enclausuradas, mas foi uma grande oportunidade, como diz o Dr. Anselmo, que Jesus, nosso governador, nos propiciou para um aprendizado mais efetivo. Estudando a história da humanidade, quando se analisa as guerras, descobre-se quanta evolução científica acontece e também no plano espiritual o que realmente significa quando isso acontece. A evolução acaba sendo mais rápida. Então vamos parar para pensar. Jesus nos trouxe este ano uma lição abençoada para que a gente acordasse um pouquinho mais rápido. Quem já estava a caminho, com mais fortaleza. Aqueles que ainda estavam parados com passos mais lentos, vão começar a olhar diferente. Mas eu entendo que este ano de 2020 foi um ano abençoado. Então, nós temos muito para dizer obrigado, Pai do Céu. Obrigado, mestre amigo Jesus. Obrigado, vocês, família espiritual do União Espírita Luz Divina. E que nessa noite de Natal a gente tenha o Natal com Jesus. Pode ter lembrancinhas, pode ter a mesa que cada um puder colocar o alimento, mas que isso não seja o principal. Que os valores mais importantes seja lembrar do aniversariante. E nós temos um amigo espiritual de uma das casas que a gente trabalha, que ele chamou a nossa atenção para o seguinte: o que a gente faz numa festa de aniversário? Canta parabéns para você. Então, que a gente também cante alegremente, de forma individual, de forma coletiva, o nosso grande aniversariante. E que ele não nasceu 25 de dezembro, mas é que culturalmente se comemora. Amigos, Nestor, gratidão pelo encontro de hoje. Amigos do União Espírita Luz Divina, muito obrigada. Que a gente possa emanar uma energia de muito carinho para o Dr. Anselmo e toda a sua equipe. Eles trabalharam muito para nos dar o suporte que cada um de nós precisa. E o trabalho deles é incessante. Então, que a gente mande a energia que sai do nosso coração,
porque tem muito trabalho pela frente. Nós estamos terminando um ciclo apenas, né? Maurício, você faz a prece de encerramento para a gente? Tá. Antes de você fazer a prece, gente, lembrando do copo com água, lembrando da nossa lista com os nomes para a vibração, e que nas nossas vibrações individuais, o nosso evangelho no lar, a gente lembre daqueles que foram abortados, que recebam energia de carinho, de confiança em Deus, para se prepararem para uma nova encarnação. Maurício? Boa noite a todos. Eu acabei entrando um pouquinho mais tarde, porque estava sem energia elétrica até agora aqui, mas ainda deu tempo. Então vamos todos respirando profundamente, acalmando os nossos pensamentos, agradecendo a todos que participaram deste ano de aprendizado, essas sextas-feiras, as terças-feiras, aos mentores da casa, ao Dr. Anselmo, da equipe de Dr. Bezerra de Menezes, e a todos que participaram aqui de alguma maneira. Que nós possamos receber em nossas águas os remédios necessários para o nosso fortalecimento e a nossa cura. E que no próximo ano que entra, com muita luz e muito amor no coração, nós consigamos superar todas essas dificuldades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Nos mantendo nessa harmonia, vamos fazer o nosso autopasse, nos imaginando na sala de passes, sentindo a energia entrar pelos nossos dedos, colocando as mãos espalmadas no topo da nossa cabeça, harmonizando o nosso coronário, descendo as mãos pela frente, harmonizando o nosso chakra frontal entre os olhos, descendo até a garganta, harmonizando o nosso laríngeo e suavemente colocando a energia no nosso cardíaco, no centro do peito, imaginando a luz verde e rosa, suavemente descendo as mãos até o gástrico e esplênico, harmonizando toda a nossa parte digestiva, descendo as mãos, soltando. Eu vou pedir que a gente se imagine sentados lá no salão. Vocês que são de outras casas, se imaginem no salão principal da casa que vocês frequentam. E imaginem o mentor espiritual da casa de vocês. Nós vamos nos imaginar lá no salão onde ocorrem as palestras. E o Dr. Anselmo lá na frente, com aquele jeitinho suave e delicado dele. E como reconhecimento, nós vamos nos imaginar com braçadas de flores, cada um de nós com braçadas de flores de vários tipos, cores, perfumes. E simbolicamente nós vamos emanar a energia dessas flores para o Dr. Anselmo, colocando
colocando a Isabel ao lado do Dr. Anselmo, para que ela receba toda a força, sabedoria e alegria da oportunidade do trabalho desta encarnação. As nossas flores são levadas pela equipe espiritual ao lar de todos os trabalhadores e alunos do União Espírita Luz Divina. Energia, perfume, cor, trazendo harmonia, confiança e muita gratidão. E num abraço simbólico, a gente se abraçando, a gente imagina abraçando todos os tarefeiros e também aqueles que estão com o coraçãozinho apertado, que eles recebam essa energia, esse carinho de certeza que Jesus é presente. Amigos, muito obrigada. Vocês fizeram a diferença para que a gente chegasse até aqui. Muita alegria por podermos estar encarnados neste momento da história da humanidade. Não é pouca coisa, né? Tchau, gente. Muita paz, muita alegria. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, bom Natal a todos. Bom Natal, tudo bom. Tchau, crianças. Boa noite, gente. Boa noite. Feliz Natal a todos. Deus abençoe.